Boa noite a todos e a todas. Havendo número regimental, declaro aberta a 15ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criado pelo requerimento número 115 de 2015, com a finalidade de, no prazo de 180 dias, investigar o assassinato de jovens no Brasil. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública com os seguintes convidados e convidadas: Renata Avelar Guine, Giannini, pesquisadora do Instituto; Renata Neder Farinha, assessora de Souza, também assessora de Direitos Humanos da Anistia Internacional do Brasil; Terezinha Maria de Jesus, mãe citada no relatório. Você matou meu filho? Homicídios cometidos pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro. Débora Maria da Silva, representante do Grupo Mãe de Maio, e Vera Lúcia Gonzaga dos Santos, representante do Grupo Mãe de Maio. Peço à secretaria que imediatamente conduza e acomode à mesa as nossas convidadas. Só um pouquinho, só a gente concluir aqui. Prazer, Débora. Prazer, Débora. Ô, Terezinha, sente aí. Já fazer. Tá. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania no endereço www.senadoleg.br/e-Cidadania e do Alô Senado através do número 0800 61 2211. 0800 61 2211. Para organizar nossos trabalhos, esclareço que após a exposição de nossas convidadas, a palavra será concedida às senhoras e senhores senadores na ordem das suas inscrições. Terão preferência para o uso da palavra na seguinte ordem: o relator, a presidente, os membros titulares, suplentes e os não membros. Antes de dar início à nossa fala, eu vou franquear a palavra ao companheiro. Embate em que o Brasil violava a Constituição e que o problema era constitucional, não era da Comissão de Direitos Humanos. Mas a assessoria dele entendeu e encaminhou esse requerimento para a Comissão de Direitos Humanos. A nosso ver, que nós somos 70% da população brasileira, a Constituição brasileira é violada. Ela não existe, não é respeitada nem pelo Congresso, nem pelo Supremo e nem pelas academias brasileiras. Eu dizia isso para o táxi. E ele, então, teve como homem promotor, entendia de fazer um debate, não na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Constituição e Justiça, mas de Direitos Humanos. Eu entendia que esse é um debate constitucional. Eu levo essa sugestão para o senador de Brasília, Hélio, porque leva isso para um debate constitucional. Obrigado. Como é o seu nome? Valdemiro de Souza. Obrigado pela contribuição. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos agora conceder a palavra à senhora Renata Neder Farinha de Souza, da Anistia Internacional. Renata. Renata Avelar Giannini primeiro, né? Ali está a Renata. Aqui, ó, não, aqui. É que são duas Renata. São duas. A tua, Renata Giannini. Por favor, do Instituto Igarapé. Obrigada, senador. Tem a apresentação?
Primeiramente, boa noite a todos. Obrigada, é uma honra participar dessa audiência pública da CPI para homicídios de jovens. Eu sou pesquisadora do Instituto Igarapé, que é uma organização localizada no Rio de Janeiro e que tem como objetivo justamente produzir informação para qualificar debates como este. Hoje eu vou apresentar... Desculpa, Temar, o editor errei seu nome. Me pede perdão. Hoje eu vou apresentar duas plataformas de visualização, são duas ferramentas que nós criamos em nosso instituto que produzem uma série de dados que têm por objetivo justamente qualificar um pouco o debate e trazer informações que são extremamente necessárias para políticas públicas na área de redução de homicídios. Pode passar, por favor. A primeira delas é o Observatório de Homicídios, é uma plataforma de visualização online que foi criada por nós em parceria com o Escritório das Nações Unidas para as Drogas e o Crime, justamente também com a Open Society Foundations. E que tem como objetivo mostrar justamente os dados nacionais e subnacionais de homicídios com a escala dinâmica de homicídios ao redor do mundo. Nós temos dados de 2000 até 2012, no caso do Brasil, para outros países vai até 2014, numa série histórica, com os dados de homicídios, indicando também o perfil das vítimas, né, principalmente o sexo, a arma utilizada e também a idade. Esses dados eles são extremamente importantes porque, afinal de contas, realmente somente com informações corretas que a gente consegue planejar políticas públicas eficazes. Pode passar, por favor. Pode ir. Na minha apresentação hoje eu vou falar um pouco assim do Brasil, claro, vou focar no Brasil, mas um pouco a colocação onde o Brasil se encontra com relação ao resto do mundo, porque eu acho que a comparação com esses dados, né, de outros países na região, ela traz uma mensagem importante sobre a realidade do nosso país. Pode ir. Mais um. Então, uma estimativa baixa do Escritório das Nações Unidas indica que foram cerca de 437 mil mortos em 2012. Pode passar para o próximo. No Brasil, foram 56 mil mortos. Em números absolutos, nós somos os campeões de homicídio no mundo. Isso, assim, comparativamente com todos os países do mundo, contando somente os homicídios intencionais. Pode passar. A média de assassinatos no mundo corresponde a 6,2. Para colocar em perspectiva, essa é uma média alta, se pensarmos em médias de países europeus ou de países asiáticos como o Japão, que têm médias próximas a 0, a 1, mas extremamente altas quando a gente observa a realidade na nossa região, da América Latina e do Brasil, principalmente. Na nossa região, nos dados que nós temos, de 39 países e territórios, há somente 4 países com uma taxa que é inferior a 6,2 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que é o Chile, seguido de Cuba, da Argentina e do Suriname. Mas, no caso do Brasil, pode passar, por favor. A média brasileira é 5 vezes maior do que a média mundial, o que indica são 29 assassinatos para cada 100 mil habitantes, ou seja, é realmente um número exorbitante. Aqui, nós temos a concentração de homicídio. Eu gostaria de chamar a atenção para a América Latina e para o Caribe, que tem 33% dos homicídios no mundo, ou seja, 1/3 de todos os homicídios no mundo ocorrem em nossa região. E, para piorar ainda mais a situação, 1 em cada 10 pessoas que morrem são brasileiros. Realmente, assim, é bem difícil. A gente destacou um pouco o perfil das vítimas, porque, afinal de contas, é importante entender um pouco esse perfil para entender as dinâmicas por trás dos crimes. Pode dar mais. No mundo, 79% das vítimas são do sexo masculino e 21% do sexo feminino. Para a região da América Latina, que tem uma dinâmica criminal um pouco mais aguda em razão de... Enfim, uma série de atividades ilícitas que ocorrem em nossa região, esse número sobe para 85% no caso do sexo masculino e 15% para o feminino. Pode passar mais um. E no Brasil, esse número alcança, bastante discrepante, né? 92% para o caso de homens e 8% para o caso de mulheres. A circunstância de assassinatos de homens e mulheres é bastante diferente. As pesquisas indicam que homens são normalmente assassinados em ambientes públicos, por conhecidos, envolvidos
envolvendo brigas e, muitas vezes, até agentes de segurança, como a gente vai ver mais adiante. E mulheres são assassinadas em ambientes privados, também por conhecidos, mas usualmente pessoas com quem tiveram relações afetivas. Então, assim, são circunstâncias bastante distintas. Muitas das... Pode dar mais um enter. Muitas das políticas de redução de homicídio no mundo focam justamente no controle e na circulação de armas e munições. Isso ocorre por uma razão simples, que elas são justamente as que mais causam assassinatos no mundo e na nossa região. No mundo, são 41% dos assassinatos cometidos por armas de fogo. Na América Latina e no Caribe, 66%. E no Brasil, 71%. Nós somos também os campeões mundiais em homicídios causados por armas de fogo. Grande parte desses homicídios são causados por armas brasileiras, que em algum momento foram legais e depois foram desviadas para a criminalidade. Se a gente observar também, ou seja, quais são os vilões da história, né? No Observatório de Homicídios, para o caso da América Latina e do Caribe, justamente pela epidemia de homicídios que a gente vive em nossa região, em especial no Brasil, a gente fez uma análise subnacional, e olhando também os dados de homicídios por estado e por cidades com mais de 250 mil habitantes. E o que a gente observa é que a violência urbana ela é realmente um dos principais vilões da história. São 130 cidades latino-americanas e caribenhas que registram taxas superiores a 25 assassinatos por 100 mil habitantes. Esse é um número bastante alto, inclusive superior às zonas conflagradas por guerra. Dessas 130 cidades, 56 são brasileiras. Volta um. Se fizermos um ranking das 50 cidades com a maior taxa de homicídio no mundo, 22 delas localizam-se no Brasil. Ou seja, assim, é realmente bastante estarrecedor esse dado. Pode passar. Olhando as vítimas, eu sei que vai se falar bastante disso aqui, quase a metade das vítimas tem entre 15 e 29 anos na nossa região. No Brasil, esse número é ligeiramente superior, é 54% das vítimas. 15 e 29 anos, a maioria homens e negros. Isso, além da perda irreparável em termos emotivos para famílias, para familiares, etc., é uma perda direta também na produtividade do país. Pode passar. Aí, para colocar em perspectiva, daqui a pouco eu vou mostrar a plataforma online, onde todos os dados podem ser acessados. Eu só queria comparar essas duas... uma cidade brasileira e um país, né? Se nós somarmos os homicídios em 6 cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador e João Pessoa, a total de homicídios nessas 6 cidades é maior do que o número de homicídios na Europa inteira. E se olharmos o que aconteceu, né, no mês passado em Manaus, onde 34 pessoas foram assassinadas em 72 horas, esse número é o dobro do que o total de assassinatos em um país inteiro, como é o caso de Singapura, que teve 16 assassinatos ao longo de um ano inteiro. Então, assim, a gente coloca essa plataforma também como uma forma de trazer à tona esse debate, de ampliar um pouco a mensagem e disseminar essas informações. Pode passar, por favor. Mas eu queria, assim, para finalizar, antes de mostrar as duas plataformas, mostrar uma história que foi relativamente bem sucedida, que é o caso da Europa. Esse gráfico ele mostra dados de homicídios desde a Idade Média. Houve reduções bastante drásticas, não dá para ver em anos recentes porque já era bastante inferior, mas nos últimos 20 anos chegou-se a uma redução de mais de 50% de homicídios. E é importante olhar para esses casos porque eles têm lições aprendidas que a gente pode também incorporar para que essas também sejam os primeiros passos na nossa tentativa de reduzir a violência. E a principal delas, a gente observa que é justamente um esforço em melhorar o Estado de Direito, investir na polícia, na justiça criminal, para que as polícias se tornem, de fato, mais eficazes, menos violentas, a justiça criminal menos impune, né?
E, ao mesmo tempo, observou-se nesses países também uma maior intolerância à violência. O Brasil é um país extremamente violento, nós não só convivemos com a violência, senão também, muitas vezes, a violência ela é vista pela sociedade como uma solução, e essa realidade realmente não pode continuar. Você pode entrar no site? Aí eu gostaria de mostrar para vocês, são 2 sites, e o objetivo de mostrar esse site é justamente para oferecer uma ferramenta para que, enfim, que possa ser utilizada por quem quer que seja, para obter dados a respeito de homicídio, nesse caso, e fluxo de armas, no outro caso. Pode clicar em qualquer lugar do mapa. Esse é um mapa de calor de homicídios, né? Os mais vermelhos são homicídios, são países com maior número de homicídios, os azuis que têm o menor número de homicídio. Você clicando em qualquer país, por exemplo, clicando no Brasil, você vê acima uma taxa histórica, né, de homicídios, então você tem uma ideia se houve uma redução ou não. Você tem o total de homicídios, você tem a taxa de homicídios ao lado da população, e ali os indicadores com a principal arma, né, que cometeu esses homicídios, no caso aqui, armas de fogo, o sexo, no caso o sexo masculino, 91,6% para o ano de 2012, e a idade das vítimas. Se você clicar, por exemplo, ali em estados, isso, aí temos uma lista de todos os estados do Brasil, aí lá no fim, taxa, rate, isso. E aí você desce. Aí você tem também, aí embaixo, desde o estado mais violento, com maior número de homicídio, até o menos violento. Então, assim, é uma maneira de obter dados de maneira rápida, comparativa, para a gente também poder, enfim, passar uma mensagem. Se clicar nas cidades, e eu gostaria de lembrar que são cidades acima de 250 mil habitantes, portanto, as cidades pequenas não estão incluídas, aí já está na ordem, desde a cidade mais violenta, Ananindeua, no Pará, até a menos violenta, entre aquelas cidades que têm 250 mil habitantes, né? E seria Franca. Pode sair daí, por favor, fechando ali em cima. Enfim, então, assim, para mostrar, pode clicar em algum outro país, na América Latina, só para ter uma ideia que também você vai ter acesso aos mesmos tipos de dados que a gente tem no caso do Brasil. No caso do Chile, por exemplo, os dados vão até 2013, e por assim vai. Então, são dados para o mundo inteiro, e, no caso da América Latina e do Caribe, são dados subnacionais. Aí você pode passar para o próximo site, por favor? Não, outro site. Enquanto ele está abrindo o outro site, ele é sobre fluxos de armas e munições ao redor do mundo. Então, a gente mapeou as importações e as exportações de armas e munições ao redor do mundo. E, quando a gente observa esses dados também, eles contam uma história assim, extremamente interessante. Eu vou mostrar o caso do Brasil. O Brasil é o segundo maior exportador de armas e munições no mundo, perdendo somente para os Estados Unidos. E aí, nesse mapa, você consegue ver também as destinações. Então, aí, no caso, em laranja, nós temos o que são as exportações, que, no caso do Brasil, é bastante predominante. Aí nós estamos indicando 2012, mas você tem uma série histórica, você pode acessar desde 1992, e aí, ao longo do tempo, isso vai mudando. Volta de novo. Aí, se você segue a direção, dá uma volta no globinho. Aí você tem uma ideia para onde que o Brasil exporta, principalmente. Lá, os Estados Unidos é um grande comprador de armas brasileiras, o vizinho o Chile, enfim, vários países. Aí, se a gente... Eu não estou vendo a parte de... Mas o azul, no caso, é de importações, que configura a menor parte dos fluxos. Isso, seleciona deseleciona isso. E aí a gente tem uma ideia dos locais de onde o Brasil importa armas, são realmente relativamente poucos, comparativamente. E aí, só para dar um exemplo, se clicar nos Estados Unidos e volta todas as exportações, o globo inteiro praticamente se acende.
Enfim, então, essa é uma segunda ferramenta que eu gostaria de apresentar a vocês. Em ambos os casos, a ideia é justamente disseminar dados confiáveis. Houve um trabalho de uma equipe bastante qualificada para trabalhar esses dados e colocar nessa plataforma que tem como principal objetivo informar esse debate, conscientizar e, especialmente, qualificar políticas públicas que sejam realmente eficazes. Obrigada.